Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Sextou, coisa boa. Final de semana chegando, hoje dia 23 de outubro. Agora. E nesta sextação de hoje, quem está conosco é o nosso querido amigo e irmão Hildo Rosa. Boa noite, Hildo. Boa noite, André. É uma satisfação imensa. Podemos fazer mais um evangelho juntos. E é para fazer evangelho, não é bagunça não, viu? Senão a espiritualidade vem aqui e puxa a nossa orelha. Né? Exato. Eu tenho para mim que hoje é a nossa última chance de fazer, viu, Hildo? Então, a gente não for bem, a gente não vai ter mais essa oportunidade. Então vamos aproveitar ao máximo. Então tá bom. Um beijo a todos que nos acompanham, uma satisfação imensa, viu? É uma satisfação imensa e nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Aonde quer que você se encontre, nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos a obra do Cristo, a mensagem do Cristo, de nosso mestre, né, que os espíritos superiores fizeram a gentileza de traduzir, de deixar um pouco mais compreensível para todos nós. Né? Bom, antes de mais nada, para que esse programa funcione, ainda mais quanto eu e o Hildo, que a gente não tem muito juízo, a gente precisa mais ainda do amparo espiritual, né? Então vamos começar com uma prece que o nosso querido Hildo vai fazer por todos nós e nós o acompanhamos mentalmente. Mestre Jesus, que nós possamos buscar nos teus braços aquele acolhida, aquele apoio que os seus ensinamentos nos dão. E que as tuas verdades possam nos confortar nesse momento que nós chamamos de tumultuado, de tenebroso, mas que a sabedoria divina sabe que é apenas mais uma noite escura que a humanidade atravessa para poder gozar da luz eterna da tua presença. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Você sabe, quando você estava fazendo agora a prece, você falou da noite escura, né? Eu me lembrei de um dos momentos onde eu me senti muito integrado, né, ao universo, às energias de amor e paz, né? Que foi um momento que eu estava no interior de São Paulo, completamente escura, né? E eu me deitei no chão, estava no meio do mato, e fiquei olhando aquele céu estrelado, né? E agora, quando você falou, me veio essa imagem, né? Quantas vezes nós nos enxergamos da escuridão, mas há tanta luz nos envolvendo, né, Hildo? Exato. Nos pensarmos integrados, nos pensarmos como parte desse mesmo universo, não é? Porque a gente tem essa mania doida de dicotomia, natureza em nós. Mas nós somos o quê se não somos natureza, gente? Né? Somos natureza e a gente separa e começa a experimentar tanto estranhamento. E ao passo que quando eu obedeço os ritmos da natureza, tanto terrena quanto divina, a vida flui maravilhosamente bem. Isso aí. Bom, meu querido e minha querida, você que está nos acompanhando, nós estamos dando capítulo 5, o maior capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, né? E certamente não foi por acaso que é o maior capítulo do Evangelho, né, Hildo? Afinal de contas, aqui a gente aprende bastante com a aflição, se bem vivê-la, né? Exatamente. Desde que você entenda que é só uma espécie de condução para aquilo que nós até então não estamos fazendo da melhor maneira, e não nos revoltarmos, é sempre um grande aprendizado. Porque não é o meu querer que determina, é o amor de Deus que determina. E muitas vezes a gente fica dando de marrentinho, porque eu quero que seja conforme o meu entendimento. E não, é a condução divina que nos leva até a presença dele. Isso é muito claro, né? No Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Quantas vezes os nossos lábios proferem uma prece, né, de forma mecânica, e nós não nos damos o trabalho de entender aquilo que ali se encontra, né? Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, meu irmão, minha irmã, se você não teve a oportunidade, vai lá, que tem uma explicação muito bonita a respeito da oração dominical, né? Tem esse aspecto que você levantou, que é muito pertinente, e tem uma outra distorção
imagem e semelhança do Wildo. E até onde a gente estudou, Deus, o homem, imagem e semelhança de Deus, e não o contrário. Então não tem Deus corintiano, Deus palmeirense, Deus não sei das quantas, não. Nós somos imagem e semelhança dele, mas quando nós criamos um Deus humano, totalmente customizado de acordo com a nossa vontade, aí esse aspecto que você levantou torna-se perigosíssimo, porque Deus quer que eu te mate. Mas qual? O meu. O seu, né? Porque Deus realmente jamais. Mas quando eu crio o meu Deus muito pessoal, tudo se justifica. Pois é. E o capítulo, quer dizer, o trecho que nós vamos estudar hoje, que é o item 22 do capítulo 5, se fosse um homem de bem teria morrido, é um capítulo que, para compreendê-lo verdadeiramente, é preciso despir-se dessa visão do Deus antropomórfico, né? do Deus antropomorfizado. Né? E até é importante que a gente diga, né, Hildo, que quando nós antropomorfizamos Deus, as pessoas acham que essa antropomorfização ela é muito relevante quanto à imagem de Deus, né? Aquele Deus que está no alto da Capela Sistina, um homem hércules, velho, idoso, mas na verdade isso é o de menor importância. O grande drama é o que está por trás disso, entre eles, a justiça de Deus, que é tão bem delineada, tão bem explicada nesse trecho. Né? Exatamente, né? Porque quando a gente tem essa necessidade de criar um Deus, nós vamos nos materializando cada vez mais. E nesse processo de nos materializarmos, a gente toma susto com o espírito. Fôssemos. Ai, professor, tem um espírito lá em casa. Eu digo, mas quantos são na sua família? Somos 8. Então tem 9. Com esse que você está. E você... Como? Né? Nós chegamos a materializar tanta vida que não nos reconhecemos mais como espíritos numa transição pelo mundo material. Isso é tão claro que muitos de nossos amigos, né, não se dão conta quando falam o meu espírito. Né? É como se o espírito não fosse ele. Né? E tem outra coisa... Tem mais alguma coisa? Transitória, sim. Mas como essência, só isso. É isso aí. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, a gente quer e deseja e gosta muito quando você participa desse nosso programa. O programa é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você. Né? Então, como é que você pode fazer isso? A Margarete já deu seu boa noite aqui para mim. Ela disse que hoje ela está ávida para receber WhatsApps. Ela vai bater todos os recordes de recebimento de WhatsApps por dia. Então, por favor, no WhatsApp é o 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio ou de texto. 11 99643 3827. Ela também disse que não se opõe se você quiser ligar. Aí é o 11 2457 5011, né? 11 2457 5011 para você participar desse programa, deixar alguma dúvida que você tenha sobre o tema, alguma sugestão, né, sobre o tema também, ou traz aqui a sua participação. O simples boa noite já nos deixa muito felizes. Você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, clica na janelinha, abre a janela de comentários e você deixa o seu boa noite, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica e o seu elogio. Nós gostamos de elogios também. Então, vamos lá, item 22, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos lá. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis, abre aspas, se fosse um homem de bem, teria morrido, fecha aspas. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito, ainda jovem no caminho do progresso, uma prova mais longa que um benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Quando nós estávamos aqui preparando o programa, né, o Wildo fez a seguinte comentário, né, fez o seguinte comentário:
Poucas pessoas entendem isso aí. Então, por favor, doutor Hildo Rosa, traga... Eu vou fazer igual a escolinha do professor Raimundo. Traga sua fonte de saber para a nossa ignorância. Deus, eu também estou entre elas, mas vamos lá. A questão é, quando nós estamos identificados com o mundo material, uma coisa é nós passarmos com toda a dignidade e respeito pelo mundo. Respeito ao nosso corpo físico, ao alimento que está sobre a mesa, a roupa que veste, enfim, todo esse contexto. Isso é um olhar e um posicionamento no mundo. O outro é irmos nos apegando, nos identificando, a ponto de acreditar que eu sou o meu corpo físico, que eu sou o meu carro, a minha casa, porque isso denuncia a condição de pouca espiritualidade que ainda trazemos. O que neste texto está configurado como um homem que ainda não é um homem bom, né? Esse contexto de bom e mal tem a ver com, quanto mais apegados à matéria nós estivermos, mais nós estamos com o mau compreendimento, com a mal compreensão do que devemos fazer aqui. Né? Qual é a busca que nós devemos fazer aqui enquanto encarnados? Nos espiritualizarmos mais. Então, ter essa compreensão significa, poxa, e verdadeiramente morro, né? Vou para os planos espirituais superiores, primeiro eu cumpri a minha prova. E lá na Bíblia tem uma passagem que é a mulher de Ló, que ela tem que fugir da cidade de Sodoma e ela olha para trás e imediatamente se transforma numa estátua de sal. Ou seja, quando nós ficamos presos ao passado, nós não morremos. Né? Por quê? Porque você é a minha casa, é meu carro, meu filho, minha esposa, enfim, você fica preso a esse contexto material. Ou seja, o seu entendimento durante a sua vida foi muito curto. Ao passo que aquele que realmente morre e vai para as esferas superiores, tem esse aspecto que o Evangelho já coloca de um merecimento, então uma prova mais curta, porque ele tem uma consciência mais larga. E há aqueles espíritos que já evoluíram a tal ponto que, ao desencarnar, sequer precisariam voltar para a Terra. E que escolhem voltar por amor a nós todos. Né? Ele se reconhece como um elemento facilitador da evolução dos seus irmãos e ele pede para voltar. Que é uma postura que deveria ser ambicionada por todos nós, né? Então, é esse o aspecto. Quanto mais evoluído, espiritualmente falando, nós tivermos, mais nós somos um homem bom que efetivamente busca pelo céu. Esse é o trabalho, né, que o Cristo veio fazer com todos nós, né, nos mostrar a importância desse conhecimento da espiritualidade, justamente para nos tirar dessa possibilidade, quando nós estamos na matéria, né, Hildo, a matéria grita. A matéria grita demais. E se você não tem ali uma educação para o espírito, as suas escolhas vão ser más escolhas. E não que isso seja ruim, né? É da natureza da matéria ser densa. Né? Então ela vai primar por buscar coisas, porque é da natureza dela. E o nosso compromisso é nos espiritualizar, é sutilizar isso. Né? Eu preciso ir me disciplinando de alguma forma para sair daquele prato muito pesado e passar para uma coisa mais sofisticada, para uma saladinha, né? Para eu me alimentar muito mais do que é de ordem espiritual, estar exclusivamente do que de ordem física. E é tão interessante que, quando a gente começa a aprofundar esses estudos, nós podemos parar para pensar assim, né? Nós podemos entrar em guerra se nós tivermos como única água restante do universo essa taça que eu tenho nas mãos. Então nós vamos guerrear por causa da água que ainda tem aqui. E é matéria. Nós não estaríamos guerreando se estivéssemos ouvindo uma música de qualidade, porque essa pode atingir a todos ao mesmo tempo,
nutrir esses espíritos todos ao mesmo tempo e nunca vai ser escassa. Porque entre a sutileza de uma água e de uma canção, a canção tem um alcance infinitamente maior do que o da água. Né? Então, enquanto nós buscarmos e primarmos pela matéria, nós entraremos em guerra. E à medida que nós priorizarmos o espírito, nós viveremos uma harmonia cada vez maior. Quando nós nos servirmos da matéria, tudo bem. O problema é quando nós nos tornamos servidores da matéria, escravos da matéria. Escravos, né? Da matéria. Olha que interessante, Hildo, uma coisa que você estava falando. Eu não tinha me dado conta, né? É claro que Kardec era um pedagogo, então ele estabelece toda uma lógica na obra dele, né? Então, mas tem alguns trechos em que essa lógica ela é muito clara, ela grita, né? Esse aqui é um deles. O item 21, qual que é? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Onde vem todo o consolo da doutrina dos espíritos, né? E a doutrina dos espíritos ela é muito conhecida em função disso, em função deste consolo que ela traz para as pessoas que estão em sofrimento pela perda dos seus entes queridos, né? E na sequência falou, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então ele dá até mais um exemplo, por exemplo, para aquelas mãezinhas, aqueles paizinhos que podem ter perdido o filho cedo, seu filho, então que era de bem, né? Já podia partir, né? Eu reencarnei para consertar um dedinho durante uma gestação, nasci, respirei e desencarnei. Puxa, mas qual foi o ganho? Eu consertei esse dedo, que numa outra experiência, por qualquer razão, ficou em desequilíbrio. Né? Então, e assim, por que o perder, né? Por que a gente cultiva tanto essa ideia do perder? Porque ainda pensamos em separatividade. A ideia de eu e o pai somos um não é condizente com o perdiam em. Claro que é difícil a gente encontrar a linguagem para simbolizar algumas coisas, porque como é que você faz? Mas a própria ideia da perda é porque você pensa em separar. E se o Evangelho diz, eu e o Pai somos um, você nunca perde ninguém. Não é fato? Então, se eu tenho essa compreensão, eu sei que esse encontro continua. Eu costumo dizer para as famílias, em especial, André, para as mães que passam por essa experiência, eu digo assim, você já se deu conta que você amava essa criança, esse filho, antes dele ser gerado? Ah, é verdade, porque eu queria, porque eu montei o quarto, porque eu sonhava, porque eu casei por exercício da maternidade. Tá bom. O que te impede de continuar amando? Antes de concebê-lo materialmente, fisicamente, qual o problema de você continuar amando esse filho após o desencarne dele? Porque as pessoas acham que se morreu não pode mais amar. E aí sofre. Você o ama na condição de encarnado e continua amando na condição de desencarnado, porque vivos estamos todos. Uns mais vivos que os outros. Aliás, está cheio de gente que acha que é vivo e não é, né? E tá cheio de gente que é viva e não sabe que é vivo, né? Pronto. E esse vivo resvala para o esperto, né? Aqueles Gersons que estão levando vantagens, na verdade, pseudo-vantagens. E quando a espiritualidade visitá-los, o tal do ranger de dentes muitas vezes é pertinente. Oh, pois é. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecendo aqui. Chegou já um monte de WhatsApp, a nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte, dizendo, ó, e nós aqui travês, repetindo Demônios da Garoa. Olha só, ela é de lá de Natal, do Rio Grande do Norte, mas está falando aqui do Demônios da Garoa, que é aqui de São Paulo, capital, né? É isso aí. Um grande abraço, Lúcia Vasconcelos. O Esmeraldo Bezerra Cavalcante, Tomás Vilas Boas, melhor dizendo, doutor Esmeraldo Bezerra Cavalcante, Tomás Vilas Boas, que é da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, né? O nosso querido Newton de Grajaú, São Paulo, deixa beijos na alma. Lá de Barra do Choça, nossa querida Maria da Glória. De Tupaciguara, você sabe onde é que fica Tupaciguara, Hildo Rosa? Não tenho a menor ideia.
fica nas Minas Gerais, e quem nos dá essa informação é a nossa querida Núbia. Núbia, convida, quando passar esse trem todo, como diz aí em Minas Gerais, quando passar esse trem todo, convida o Wildo para ir conhecer Tupaciguara, fazer umas palestras aí, os tupaciguarenses, né? Um grande abraço aos nossos irmãos mineiros, sempre ligados aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Rosângela de Rolim de Moura, que fica em Rondônia, né? Acho maravilhoso escutar todos os dias. Que coisa boa, Rosângela, nossa gratidão. Boa noite, André, Margarete, Hildo. O canal Mundo Maior veio na hora certa, em tempo de pandemia, em que os centros espíritas estão fechados. Muita compreensão nesse estudo evangelho de hoje. Igor, de Juiz de Fora. Querido Igor, a TV Mundo Maior já tem 15 anos, meu irmão. A pandemia só fez a gente crescer um tiquito mais, né? Só fez a gente arregaçar um pouquinho mais as mangas e pegar um pouquinho mais de trabalho. Gratidão, querido, por sua presença aqui no Evangelho, no Estudo Evangelho do Lar. Marina do Nascimento, de Uberaba, também deixa a sua mensagem. Ela está preocupada, Kildo. Ela falou assim, olha, me assustei quando você disse que provavelmente seria a última vez que você e o Wildo estariam juntos. Por quê? Não, está bem dessa vez aqui, e a gente vai voltar a fazer o programa juntos. Não esquenta a cabeça. Pronto. A Cleide Carvalho, de Bauru, conheci o Espiritismo através do meu amigo Daniel Alves, de Marília, e estou encantada com o conhecimento, graças a Deus. Graças a Deus, é isso mesmo, querida Cleide, lá de Bauru. Diga, Hildo. Eu acho que ela está preocupada com a CNN, pode levar nós embora. Olha, daqui nós não sai, daqui ninguém tira, né, Hildo? Em espírito, nós vamos continuar aqui trabalhando, não é isso? Nada contra o trabalho dos nossos irmãos, mas a nossa escolha está aqui. É isso aí. Eu amo vocês dois juntos, gratidão por nos ensinar de forma tão leve, gratidão a essa doutrina abençoada. Quem nos traz essa mensagem é a Josiane Souza, lá de Ribeirão Preto. A Maria da Glória dela, explanação maravilhosa, agradecendo a explicação do Dr. Hildo. Alô, André Marosso, uma boa noite e um forte abraço ao nosso querido Geraldo Cucharo, ao lado da sua esposa, Lucélia, lá de Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo. Vamos dar andamento na leitura do trecho 20, do item 22 do capítulo 5, na noite de hoje. Quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenha de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado, não a tenha começado. E isso é muito interessante, Hildo, porque a pessoa pode estar encarnada aqui, mas ainda não deu início, né, à parte mais expressiva do seu plano de voo, vai por assim dizer. É muito comum isso, né? Exatamente. Se ela está identificada com a matéria, ela não vai trabalhar a espiritualidade em si mesma em hipótese alguma. O que a misericórdia divina faz? Aumenta o crédito, o tempo de permanência dela aqui. Para que esse despertar... Né? Se você tem uma chance mínima que seja de ter um despertar na sua vida a qualquer momento, então continua sendo interessante manter esse espírito encarnado. Porque numa dessas ouve o nosso Evangelho no lar, recebe uma mensagem amorosa no WhatsApp, perde um ente querido, André. Quantos de nós nos transformamos? Quantos de nós buscamos a doutrina, a casa melhor de vida? Exatamente no momento em que perdemos um ente querido. O perdemos aqui está entre aspas, é força de expressão, mas que nos distanciamos fisicamente. E aí passamos a questionar, mas existe alguma outra coisa? Será que eu poderia receber uma mensagem, entrar em contato, saber se está bem, se está mal? Por muitas vezes o despertar vem exatamente por conta de um desencarne. E é interessante, né, Hildo, que às vezes é muito comum isso, né? A questão da psicografia. A questão da psicografia foi um ato, aliás, o Emmanuel, pai inteligente, ou camarada inteligente, o cara foi um baita editor e depois ele foi um baita marqueteiro quando ele nos trouxe a questão da psicografia,
porque deu muita publicidade ao espiritismo, né? Só que a gente sabe que não é toda casa que faz o trabalho de psicografia. Aliás, é uma quantidade pequena de casas que fazem um trabalho de psicografia. E é muito comum a pessoa ir para uma casa espírita tentando buscar uma psicografia. Essa psicografia não chega nunca, né? Mas a espiritualidade chega, porque ela vai lá e começa a ter respostas racionais para as suas dúvidas, né? A sua dor começa a fazer sentido, né? É uma dor temporal, é uma dor que eu vou viver, é uma dor da mas eu vou prosseguir porque a pessoa que eu amo prosseguiu. Isso é muito comum acontecer, né? E é interessante, né, que a psicografia a gente recebe, a função dela é nos trazer um conforto, mas desde quando o mundo é mundo, o nosso desafio é entregarmos algo para Deus. Né? E se nós ficássemos só, todo respeito novamente, no exercício da psicografia, nós estaremos cristalizados frente à ideia do que você vai entregar a Deus. E calma, Deus é o teu vizinho de porta, viu? Deus é esse cara que mora do outro lado do corredor aí do prédio. Porque Deus vai nos ajudar através de nós mesmos. Então, quantos de nós, nesse momento de pandemia, estamos ajudando aquela mais idosa, aquele mais idoso a pagar uma conta para que ele não se exponha na rua, enfim, perante a multidão? Esse é Deus. Fica achando que você vai levar seu carro e entregar para Deus porque ele não tem, porque ele não precisa. Mas, enfim, é quando você tem um gesto solidário, quando você tem um gesto de amor em relação ao seu próximo. Porque se te é gratificante receber uma psicografia, se imagine dando um abraço em alguém. Que a ideia. Então, se divulgasse demais, nós não avançaríamos. Então, serve como um chamariz, mas o importante, meus queridos que estão me ouvindo, por favor, estudem. Já nos foi dito que o seu coração é enorme, mas se a sua cabeça não acompanhá-lo, não adiantou muito, sabe? Ah, mas eu sou bem bonzinho, eu já tenho um pedacinho no céu. Não necessariamente. O conhecimento é a asa que vai te levar para o céu. E o coração é o farol que te guia. É porque, né, Hildo, se não tiver essa iluminação, por melhor coração que você tenha, você não acha o caminho, né? Tem o discernimento. Né? O estudo traz o discernimento. Então, porque se eu só sinto, o sentir nos trai com uma propriedade absurda. Né? Quantos de nós não complicamos as nossas encarnações de uma maneira muito séria em razão daquilo que a gente sente? E muitas vezes, em função do que a gente sente, considerando que não somos muito anjos, né, a gente consegue cometer um ato extremamente agressivo em relação ao nosso encarnação para consertar só esse gesto. Se soubéssemos verdadeiramente, quer ver a guerra, André? A briga é: como que um médico pode ser fumante? Ele não sabe que faz mal? Querida, racionalmente ele sabe, mas ele é atraído pelo sentimento e entrega para o corpo a nicotina. Né? Então, este saber perde para o sentir. Quando ele verdadeiramente prestigiar o saber, e aí ele consegue distanciar-se do cigarro. E muitas dessas criaturas que chegam na casa espírita acabam não recebendo uma psicografia, encontram a paz. Isso é muito lógico, e tem uma história muito, muito legal de Chico Xavier, embora a gente não sabe nunca se as histórias são verdadeiras ou não, porque um personagem dessa envergadura falou-se muito e nem tudo a gente tem certeza. Mas a história, de qualquer forma, é muito boa. Diz que alguém, não me lembro quem, chegou e ele estava separando 2 montes de cartas, porque recebia cartas de várias partes do Brasil, não era WhatsApp, Facebook, era cartinha mesmo. Carta manuscrita. Pois é, escrita lá, escrita lá. Lambe o selo e posta no correio. É isso mesmo. E aí ele estava separando as cartas em 2 pilhas, e alguém perguntou a diferença delas. Essas aqui são as que eu vou responder. E essas outras, não, essas aqui eu não vou responder.
é porque todas essas aqui já estão falando de Deus, então elas estão muito bem encaminhadas. Quem precisa de mim são esses caras aqui que estão revoltados, né? E é isso mesmo, né? O Cristo vem para quem realmente está em sofrimento, né? Isso, né? Porque este sofrimento é justamente fruto da ignorância. E aí a gente vai entender por que Cristo aceita o título de mestre. Os outros, aquela bajulação toda, ele foi meio que descartando. E mestre bacana, vamos deixar esse daí, pode criar hashtag, mas os outros todos, aquela idolatria em torno da figura dele, ele foi de uma maneira muito firme, com muita autoridade, se distanciando. Mas a ideia do mestre é muito pertinente. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos traz verdade são mestres. Kardec, um pedagogo, não é? Bom, chama aquele cara que ele costuma organizar bem as informações, facilita bem. Né? E aí vem o convite, ele assume com muita dignidade isso e nos entrega a codificação, né? E é entrega essa joia, né? Aqui agora alguns queridos irmãos estão nos acompanhando aqui pelo Face, nossa querida irmã Deise Manzano, boa noite, querida. Maria Beatriz, ela que é de Sacramento, vai deixando o seu boa noite também, terra do nosso querido Eurípides Passanufo. Helena Rosa, boa noite, gratidão sempre, a gratidão é toda nossa, Helena. Carmen Lima, boa noite, Deus abençoe vocês por esse aprendizado. A todos nós, minha querida Carmen, todos nós estamos aqui com essa necessidade de beber o conhecimento das páginas do Evangelho. E neste mote de Sorocaba, Naide Zonelli, que é de Mundo Novo, na Bahia, de Canoas, no Rio Grande do Sul, a Maristela Alves Farias, né? A Gilda Felber também deixa o seu boa noite, assim como Bruno Graff, Maria Garcia Geraldo, Custódio Conrado, Isabel Cristina, Maria do Socorro Teixeira, Geni Silva, boa noite, fique à vontade, minha casa é sua, não tem nada melhor que receber o Evangelho através de vocês. Que coisa boa, Geni. Olha, então, já que a casa é nossa, por favor, o meu café sem açúcar, tá? E o pãozinho com manteiga, eu não gosto da chapa, não. Eu gosto dele friozinho. Hildo, como é que você quer seu café e seu pãozinho? André, eu tô super evoluído. E vou mandar... E mentiroso. Vou mandar um beijo a todos que estão interagindo conosco. E lembrando, nem só de pão vive o homem. Eu quero um brioche, assim. Tá bom, um grande abraço. Tá bom, nada muito. E mandam mensagens pra gente. A gente sempre fala isso. Infelizmente não dá para ler todas as mensagens, mas são sempre muito carinhosos e aquecem o nosso coração aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje, né? Vamos ver se eu acerto aqui o trecho certo. Acho que eu acerto, sim. Aqui, tá aqui. Por que havereis de querer que o mal não tivesse tempo de terminar e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Esse conceito da importância da encarnação como um projeto de crescimento para nós espíritos, quando nós compreendermos isso, naturalmente nós não temeremos mais esta volta precoce ou as perdas precoces, né, Hildo? Tem umas percepções que são tão interessantes, e eu já tive a oportunidade de interpelar algumas pessoas dizendo assim, você teria... Deus me livre, o que o senhor está falando? Que absurdo! Jamais! Eu sou espírita! Tá quase me matando, viu? E eu digo assim, e quantos filhos vocês têm? Ai, 4, lindos! Pois então, para que eles encarnassem numa outra dimensão, eles morreram. Vejam. Então, esse que desencarnou a espiritualidade nasceu lá. Ou seja, a gente na vida só tem chance de nascer. Só falta saber o lado. Ou eu vou nascer nesta dimensão, ou eu vou via desencarne renascer na outra. Gente, morrer é impossível. Nem se esforce, porque não dá certo. Ou seja, este trecho do nosso Evangelho está dizendo assim,
morram para as coisas materiais, pelo amor de Deus. Vocês não imaginam a festa que está rolando aqui na espiritualidade. E vocês ficam presos nesse pagodinho aí da matéria e esquecem essa sinfonia celeste. Né? Essa que é a ideia. Que a gente possa morrer com essa identidade maluca que nós criamos com a matéria. E que a gente possa nascer para essa sinfonia espiritual. Essa que é a ideia da discussão do nosso trecho do Evangelho hoje. E eu tenho para mim também, inclusive quase sempre eu começo o ano letivo espírita, né? Esse ano praticamente eu não dei aula, mas até o ano passado dava aula, né? E quase sempre quando eu recebia a turma eu perguntava, né? Quem tem medo da morte? De 30 pessoas, aí, sei lá, 10 levantam a mão e 20 mentem, né? E aí a gente pergunta para os 10 que assumiram ter medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? E não raro, é muito comum, a resposta que vem de bate-pronto é por desconhecimento, né? E eu quase sempre me ocorre dizer que é justamente ao contrário. É por conhecimento. Só que nós não estávamos preparados para ela, porque as explicações que nos vinham acerca da morte não nos dava paz para entrar na espiritualidade mais serenos, mais tranquilos. E hoje nós temos a doutrina espírita que não só vem nos falar, como vem nos mostrar, através de toda a sua razão e através das provas incontestáveis que existem acerca da continuidade da vida após a morte, né, Hildo? André, já ouviu falar de Deus e o amor dele para conosco? Pois Deus nos dá uma oportunidade diária de ensaiarmos essa morte ou esse morrer quando dormimos. É diário esse ensaio, né? Experimenta algumas horas de morte, é assim? Para que esse medo não te habite. E gente que acorda a noite inteira porque tem exatamente esse receio que as habitam. Então, nós que somos aqui também do mundo psi, né, André? Muitos de nós, pontuando a sua fala aí, estamos extremamente ansiosos vivendo 2050 a missão. Outros embarcamos numa depressão profunda, porque nós estamos lá 1800, 700 e bolinha, presos ao passado. Quantos de nós está plenamente vivendo o presente? Seja lá o presente que for. Tem vida durante uma pandemia. Tem amor durante uma pandemia. Tem espiritualidade. E uma das coisas que a pandemia nos trouxe, né, foi abrir espaço para que um alimento de melhor qualidade. Quando eu olho para o meu carro e continuo sem resposta, quando eu olho para a minha mansão e continuo sem resposta, eu falo, gente, eu acho que eu vou bater um papinho com Deus para ver como estão as coisas. Então, muito desse deslocamento da matéria que a pandemia trouxe nos aproximou mais da espiritualidade. Não só pela questão das pessoas nos ouvirem porque estão fazendo home office, é porque o Metas convidou a nos ouvir mais. Sejam todos bem-vindos e permaneçam conosco. Mas no que você priva do gozo terreno, imediatamente nós vamos buscar do gozo divino, né? Isso é amor de Deus por nós. Para meninos, vocês não acham que vocês estão muito materializados? Deixa eu dar uma chacoalhada aí para ver como é que fica. Né? E, novamente, todo respeito aos mais de 150 mil mortos que nós temos. Mas, questões políticas à parte, não se trata disso, mas vamos lembrar, você não precisa de deixar de amar o seu ente querido e lembre-se que ele não morreu. Como nós, nenhum de nós também irá morrer. Mas todos nós vamos transcender para esferas superiores. Graças a Deus. Agora, abrindo aspas aqui para um momento mais leve, depois de uma reflexão tão profunda, né? Você sabe uma coisa que eu acho mó barato quando se fala que alguém morreu? Fulano morreu. Mas
mas isso não é possível. Eu ouvi ontem. Falei, mas é assim mesmo. Né? Um dia alguém vai dizer a mesma coisa da gente. O André morreu. Nossa, mas não é possível. Eu ouvi ontem. Ontem estava encarnado. É um risco de quem está vivo, né? Graças a Deus, né? Risco bom. Vivo corre esse risco, viu? É isso aí. E olha que tá cheio. Tá cheio de gente que queria estar vivo para poder estar correndo esse risco nesse momento, né, Hildo? Não morreu porque estava doente, não morreu porque caiu no poço, morreu porque estava vivo. É isso mesmo. A culpa é da vida, viu? Desse patrimônio extraordinário que nos foi dado, né? E o Hildo falou assim, ó, da escapa. Tem outra coisa que a gente não escapa também, e que o Hildo e tantos comunicadores da rádio e da TV são craques, nós não nos escapamos de nós mesmos. Né? A gente pode tentar fugir de nós mesmos, mas é impossível. Né? Por mais que a gente tente, é impossível. Né? Você conhece a história do monge que foi pressionado pelos seus discípulos, porque o templo estava meio acabadinho, caidaço, demandando uma reforma. E ele reúne, então, seus discípulos ali e dá para eles uma prova. Olha, que normalmente esses monges estão lá no alto das montanhas, né? Desçam até a cidade, saqueiem tudo que vocês puderem, sem que ninguém possa vê-los, para não perdermos a reputação do nosso templo. E muitos afoitos já levantaram, já foram pegar um saco lá para poder saquear a cidade, e o único deles permaneceu sentado. E ele se reporta a esse discípulo dizendo, mas você não vai saquear a cidade? E ele diz, mestre, se você pediu para que a gente faça isso sem que ninguém nos veja, é impossível, porque eu sei. Então, a nossa companhia é eterna, o que demanda a gente ter uma bagagem interessante. Sabe que eu passo muito tempo da minha vida, desses dias de pandemia, aqui no consultório. Nossa, André, mas o senhor fica aí sozinho. Então chega bolinho no meio da tarde, almoço. Sabe aquele antigo? 2 pratos, a comida no meio, pano de pato amarrado. Eu tenho essa satisfação ainda de viver esse carinho de vizinhança. Eu trouxe para o senhor que o senhor fica aí sozinho. Eu falo, gente, mas eu estou comigo. Eu não falo que sem comida não vem mais, né? Mas eu penso, mas eu estou comigo. Estou bem acompanhado. Qual é a sua concepção de sozinho? Ou seja, a solidão nos faz solidários. Então, eu poderia pensar nesse sozinho se você não tiver olhos para o seu próximo. Porque quando você tem olhos para o seu próximo, você está na solitude, mas jamais sozinho. Até porque é impossível. As nossas encarnações nos acompanham. Como está? Não, agora eu estou só Hildo, 1000%. E o que você já viveu? Está tudo aqui. Tudo aí. É impossível. Então, a solidão nos conduz à solidariedade. Então, se você puder desconstruir a ideia do estar só, pode te ajudar muito. É isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda tem um trechinho do Evangelho, dessa mensagem de Fenelon, né? De Saint-Saëns, na verdade, 1861. Você lê aí na sua casa, que nós já chegamos aqui ao final do nosso programa, mas tudo já foi falado acerca do tema aqui. Então, acho que todos nós estamos cientes da mensagem que chega pelas páginas do Evangelho. Vamos pedindo, caso você possa e caso você queira, a cerrar os seus olhos e elevar os seus pensamentos na busca da paz e do amor e dessa que todos nós nos servimos nesse momento, interligados uns com os outros, amparados espiritualmente pelos nossos irmãos queridos que vêm ter conosco nesse banquete de luz. Irmãos que nos trazem o remédio na dose certa, o lenitivo capaz de nos acalmar e a sabedoria capaz de nos conduzir para que possamos nos encontrar a cada um de nós,
seguindo a nossa estrada, cientes de que somos espíritos a caminho da luz. E diante de tal, nós nesse instante, todos nós, vamos produzindo aquela parcela de amor que, amparados pelos nossos irmãos espirituais, vai sendo destinado primeiramente aos nossos ambientes de trabalho. Nós sabemos a importância do trabalho, que gera renda e dignidade para as pessoas. Que o nosso ambiente de trabalho possa ser profícuo, possa ser empático, possa ser fraterno. Vibremos amor e paz para o nosso ambiente residencial, para que ali possamos encontrar um canto tranquilo para o nosso repouso material e para a educação dos espíritos. Que o nosso ambiente residencial seja um ambiente de acolhimento, de paz e de luz. Pedimos a Jesus que olhe por aqueles nossos irmãos que coabitam conosco. Assim como, nesse momento, cada um de nós tem uma oportunidade bendita de pensar individualmente em uma criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos envolvendo esse nosso irmão, essa nossa irmã, com essa energia de amor, para que os espíritos de luz possam ter acesso a todos os medos, a todos os dramas, a todas as dores, levando consolo e desejo sincero de vencer as dificuldades. E por fim, como fazemos todas as noites, em gratidão por nossos irmãos e irmãs da área da saúde, nós rogamos à espiritualidade amiga que possa acolher esses nossos irmãos e conduzi-los nesse importante momento em que a humanidade está aprendendo tanto. Profundamente gratos pelo pão evangélico desta noite, nós vamos pedir ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre, para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Hildo, eu acho que nós nos comportamos bem, então acho que nós vamos fazer de novo o programa juntos, hein? Fomos de uma elegância ímpar. André, boa noite para você, querido. Um ótimo final de semana. A todos, um beijo no coração e é uma alegria sempre muito grande, viu? Muito obrigado. Meu querido irmão, minha querida irmã, um beijo no seu coração. Nossa gratidão por ter estado conosco aqui, não só nessa noite, como em toda a semana. Sem dúvida nenhuma, o seu final de semana vai ser supimpa e segunda-feira nós nos encontramos às 18 horas para mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Você, então, do Evangelho no Lar.